Bom dia. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, dando início ao terceiro e último dia do 9º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, abrindo esse painel Prevenção do Câncer, como promover um estilo de vida saudável. Eu sou a Laura Cury, eu sou assessora de Relações Internacionais da CT Promoção da Saúde e sou líder do Grupo de Trabalho de Prevenção Primária do Movimento TJCC, e você é a moderadora dessa mesa, organizada pelo Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, porque eu acho que é fundamental que a gente dialogue mais sobre prevenção. A gente fala muito sobre remediar situações já definidas, né? No caso da saúde, quando a doença já está instaurada, mas a gente ainda fala muito pouco sobre prevenção, sobre como prevenir doenças. E aqui hoje a gente vai falar principalmente de doenças crônicas não transmissíveis, né, as DCNTs, que são responsáveis por mais de 70% das mortes prematuras no Brasil e no mundo. Segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, que foi lançado no ano passado, se países de baixa e média renda, como o Brasil, investirem $1 por pessoa ao ano na prevenção de doenças crônicas, isso pode gerar um retorno de até $7 até 2030, o que arrecadaria 230 bilhões de dólares em retorno financeiro e cerca de 7 bilhões de vidas seriam salvas. Conforme o Plano Dante, né, que é o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, as DCNTs, principalmente cânceres, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias crônicas, são causadas por vários fatores ligados às condições de vida das pessoas. Estes são determinados pelo acesso a bens e serviços públicos, garantia de direitos, informação, emprego e renda e possibilidades de fazer escolhas saudáveis à saúde. Os principais fatores de risco comportamentais para o adoecimento por DCNT são tabagismo, consumo de álcool, uma alimentação não saudável e inatividade física. Hoje em dia a gente fala também de outros fatores de risco muito importantes, né, como a poluição do ar, a questão dos agrotóxicos, enfim. As DCNTs, né, como a gente já falou, elas são a principal causa de morte prematura e entre elas está o câncer. E para a gente reverter a alta incidência dessas patologias, é fundamental que a gente tenha políticas públicas efetivas de prevenção e promoção à saúde. Então, nessa mesa de debate, a gente vai discutir o impacto da Covid-19 para as DCNTs, as implicações para as populações mais vulneráveis, né? A gente aqui está falando de mulheres, população LGBTQIA+, população negra, indígena, quilombola, e a importância de a gente ter dados atualizados e confiáveis, capazes de embasar as estratégias de advocacy para promover um estilo de vida saudável na população. Aqui a gente também vai abordar sobre o projeto LACODE, o Código de Prevenção do Câncer para América Latina e Caribe, e como, ao lado do trabalho pela prevenção e controle do câncer no Brasil, é possível impulsionar a conscientização da população e a promoção de políticas públicas que facilitem as escolhas favoráveis à saúde. Então agora eu tenho o prazer de apresentar as nossas convidadas, o nosso convidado, e depois eu chamo cada um para a sua fala, tá bom? Então vamos começar com a Carolina Espina, que é mestre em saúde pública e doutora em biologia molecular do câncer. Atualmente é pesquisadora científica na subdivisão de epidemiologia do meio ambiente e estilos de vida na IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer do OMS. É pesquisadora principal do Código de Prevenção do Câncer para América Latina e Caribe e líder da iniciativa Marco Mundial do Código contra o Câncer. Temos também a doutora Liz Maria de Almeida, que é médica pelo FRJ, mestre em saúde coletiva pela UERJ, doutora em ciências pela USP, especialista em psiquiatria, especialista em saúde pública, em gestão de saúde e atua no Instituto Nacional do Câncer desde 2004, onde atualmente é a chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância. Daí vamos ter os comentários da doutora Patrícia Izete, que é médica radio-oncologista pelo Instituto Nacional do Câncer, tem doutorado em Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é coordenadora geral de doenças crônicas do Ministério da Saúde. E comentários do Dr. Alfredo Scaff, médico epidemiologista e mestre em saúde coletiva. Ele foi subsecretário de Atenção à Saúde da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro e atualmente é consultor médico na Fundação do Câncer.
Então, se a gente já tem aqui a Carolina na tela. Então, por favor, Carolina, a fala é sua. Você tem 30 minutos. Muito obrigada. Thank you so much. Can you hear me and see me well? Yeah, okay. I hear myself. Vocês me escutam? Vocês me escutam aqui? Eu peço desculpas. Can I switch off the translation on my end because then I hear both? Eu estou ouvindo a tradução também. Como é que faz? Well, thank you so much for the Muito grata aos organizadores por me convidarem para essa conferência muito importante. Can you hear the translation still, Carolina? I will be Bom, joining to other eu estarei em outros eventos. Dessa vez eu não consegui, já que vamos lançar o Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer. Então, esse é disso que eu falarei hoje. in Spanish. Eu posso I don't receber perguntas também em espanhol. Eu entendo um pouco de português, mas não falo. Eu vou começar, go through these two vou passar topics. First, por esses 4 tópicos. Primeiro, vou falar o que é essa Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, onde eu trabalho, um quadro global do fardo do câncer no mundo, depois prevenção e depois o Código do Câncer. by the International Então, vou começar com a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, chamada IARC. So IARC is the É a agência especializada. sorry, I have an echo, so it's Eu estou com eco aqui no meu ouvido. Agency for Cancer. A Agência de Câncer, nós estamos baseados na França, fazemos pesquisa para prevenção. Então, basicamente, o que fazemos Global knowledge on é aprimorar o conhecimento global e nós estamos epidemiological research. por pesquisa epidemiologia, medidas preventivas e também catalisamos. International. Somos internacionais, temos um mandato pelo mundo e por isso estamos focando na América Latina e o Caribe sobre esse projeto que eu vou apresentar. Na tela vocês veem alguns recursos, Information of knowledge. algumas fontes de informação que publicamos regularmente. Eu menciono isso porque vou me referir a alguns no final através da minha apresentação. Por exemplo, os livretos de identificação de carcinogênicos, são agentes causadores de câncer, também os livretos sobre prevenção do câncer, que avaliam intervenções de prevenção. Eu também vou mencionar That perhaps you as estatísticas sobre o câncer, Cancer Observatory. é o Observatório Global de Câncer. Go now to the global. Eu vou falar agora dos números globais. Como eu já disse, podem obter esses dados Observatory. a partir do Observatório Global do Câncer. Os números globais em 2020, os últimos dados que temos, e sabemos mais de 19 milhões de novos casos, em torno de 10 milhões de mortes devido ao câncer. São números enormes. E agora os números para a América Latina e Caribe em 2020, em torno de 1,5 milhões de novos casos na região e mais de 700 mil mortes. Nós também fazemos a projeção futura. Sabemos que em 2040 a incidência de novos casos aumentará em mais de 66% e a mortalidade More than almost aumentará em quase 80%, isso devido às mudanças demográficas. Isso está até subestimado, sem levar em conta outros fatores. Here I want to give you a Eu quero the epidemiology. dar um pouco de indicações sobre a transição epidemiológica, sobretudo da região da América Latina. À esquerda, esses são os Due to os casos devidos a papiloma, hepatite, ou então são devido a doenças infecciosas. Na África, países da América Latina, os números
as porcentagens mais altas de cânceres são devidos a esses agentes, como infecções. E nos países mais em amarelo, a proporção é menor, significando que esses países menos desenvolvidos, menos ricos, são mais afetados. Nas imagens, vemos a poluição no ar, na água, etc., geralmente mais alta, o que afeta justamente a saúde devido aos seus agentes. E aqui, então, em azul, o câncer atribuído ao consumo de álcool, e esse número é subestimado, provavelmente. Existe um problema nos países ricos, em que o azul é mais escuro, mas, na verdade, essa é uma transição, porque muitos dos países menos desenvolvidos estão adotando esses hábitos não saudáveis, como uso de tabaco, álcool. Então, há um fardo duplo, devido às doenças infecciosas, devido ao menor desenvolvimento e ao estilo de vida também com comportamentos insalubres. Vou passar para a prevenção rapidamente. Essa é a pirâmide de prevenção. Focarei a minha fala na prevenção primária, porque o código de que eu falarei é sobre prevenção primária, sobretudo, também aborda um pouco da secundária. A primária aborda toda a população, evitando disparidades. Quando falamos da primária, é para evitar ou reduzir os riscos. Então, evitando antes da doença se manifestar. E muitas das medidas são comuns às doenças crônicas, não às DCNTs, né? Então, é uma situação ganha-ganha. Estamos combatendo um agente que é responsável por várias doenças. A prevenção secundária, a detecção precoce na população. E aqui temos a varredura, o screening, e que é uma intervenção na população saudável. Vou falar um pouco disso também. Números muito importantes esses. Sabemos que há muitos estudos confirmando isso, que em torno de 40% de todos os cânceres poderiam ser prevenidos, porque são devidos a fatores de risco modificáveis que são evitáveis ou passíveis de redução. Um estudo da IARD, feito na França, mostra que a porcentagem de todos os cânceres preveníveis, aqui 40, depois subdividido pelos agentes, aqui o tabaco embaixo é metade desses 40, né? 20%. Então, o fator de risco mais importante para o câncer, e ele é replicável. Então, o tabaco é o fator de risco mais alto. Álcool é o segundo, 8% dos cânceres que poderiam ser evitados. E depois a dieta insalubre, exposições ocupacionais e radiação. Esse estudo da França também foi feito no Brasil por Silva e colegas. Aqui, de novo, o tabaco se apresenta, o azul para homens, vermelho para mulheres. E, em segundo, temos... Aqui vem as infecções. Agora, aqui é diferente da França. E também o baixo consumo de vegetais. Então, esses cânceres poderiam ter sido evitados se atuássemos sobre esses agentes. Nós sabemos que alguns cânceres poderiam ser prevenidos amplamente. Por exemplo, o câncer do cervical. Quase 100%. Isso tem a ver com o papilomavírus e temos a vacina. Então, não só hábitos saudáveis, mas intervenções para prevenção.
90% dos cânceres de pulmão poderiam ser evitados parando-se de fumar. Infelizmente, para os outros, nós sabemos menos. 25% do câncer de mama poderia ser prevenido, que tem a ver com fatores hormonais, inatividade física, sobrepeso. E, infelizmente, dos outros sabemos pouco. Câncer de próstata, não sabemos as causas desse câncer. Mas temos evidência de que a prevenção primária funciona. No slide aqui, eu sei que o Brasil tem muito sucesso na luta contra o tabaco. E aqui vemos os exemplos do Reino Unido em vermelho e Polônia em verde. A curva significa o número de casos de câncer de pulmão. Na linha inferior é a prevalência de fumantes. Então, vejam as diferentes intervenções que foram aplicadas no Reino Unido. Nos anos 1960, eles já começaram. Então, eles começaram a banir as publicidades e depois isso diminuiu a prevalência e também do fumo e dos casos de câncer. E na Polônia isso aconteceu anos depois. Então, o mesmo padrão, declínio de prevalência de fumo e declínio dos casos de câncer. E sabemos que a prevenção secundária funciona. Esse é uma varredura coloretal, aqui é na Califórnia. Aqui é o número de taxas de mortalidade de câncer coloretal. A curva é oposta comparado a quando o programa foi introduzido. Agora eu vou passar para o tópico principal, que é o Código Mundial. Então, nós recentemente lançamos esse código, que basicamente transforma o conhecimento da pesquisa etiológica, ou seja, os fatores de risco, para informação. Então, nós temos quais ações podemos fazer para prevenir o câncer. E também já mencionei vacinação, varredura para diminuir a mortalidade. Então, isso está baseado na síntese e avaliação da mais recente evidência e revisamos isso em diferentes tópicos, recomendações para os indivíduos, para o público geral e também medidas de prevenção para as políticas. E nós temos um modelo com o Código Europeu que existe já há vários anos e agora estamos desenvolvendo o primeiro código regional na América Latina e Caribe. Porque, como eu disse antes, temos um mandato global e temos um interesse dos países asiáticos para desenvolver uma coordenação. Então, essa é a linha do tempo do Código Europeu contra o Câncer. Então, desde os anos 80, aqui nós temos a terceira edição, quarta. Nós vamos estar coordenando a quinta edição com o projeto que começamos há alguns meses. Então, como podem ver no slide, o número de recomendações tem mudado ao longo do tempo. Aqui embaixo temos alguns exemplos. Na segunda edição, a atividade física foi acrescentada. Aqui na quarta, o radon. Então, nós temos aqui os acréscimos de acordo com o que foi descoberto em termos de intervenções e prevenções. Então, a cada edição, nós temos novos elementos entrando. O tabaco, por exemplo, já entrou na primeira. Na quarta, nós acrescentamos também o fumo de segunda mão, ou seja, estar junto com pessoas que fumam. Também temos a informação de segundo nível, que é
o documento, o código, com uma lista de recomendações. Depois acrescentamos um segundo nível que é a explicação científica. E na quarta edição, nós acrescentamos um website com mais de 200 perguntas e respostas para o público entender por que estamos recomendando isso, por que não estamos recomendando outras, etc. E como eu mencionei, estamos começando essa posição. Isso é um projeto da Comissão Europeia que fundou que está financiando esse projeto e espera-se um grande efeito. Então, temos aqui para a União Europeia, eles têm o objetivo de alcançar 80% do público geral com essas recomendações para a prevenção do câncer. Esse é o Código Europeu contra o Câncer, coloquei em português, está traduzido para todos os países europeus e então temos Portugal. Não está objetivando a situação brasileira, no entanto. É por isso que estamos fazendo um código específico para a América Latina, apesar de algumas recomendações também se aplicarem. Eu não posso ainda publicar, porque ainda estamos terminando o projeto para a América Latina. O nível 2 é um website bem abrangente, com todos os tópicos do Código Europeu, muitas respostas e qualquer cidadão pode acessar. Sobre vacinação, hepatite B, papilomavírus e todas as informações sobre outras infecções. Nível 3 é a publicação, está em inglês, porque está orientado à comunidade científica, acesso aberto no nosso site, explicando o projeto, a metodologia e cada uma das recomendações individuais. E por que estamos fazendo o código latino-americano nesse código contra o câncer? Nós sabemos que o fardo do câncer é um pouco diferente. Por exemplo, aqui temos o câncer do estômago, que é muito alto, o da vesícula, muito alto, é o mais alto. Então, nós temos diferenças nas exposições ambientais e ocupacionais, pesticidas, mineração, poluição indireta. É um problema persistente em muitos dos países latino-americanos e caribenhos. É por isso que temos que estudar a situação específica para saber no que focar. Temos diferentes sistemas de saúde, tem uma variedade de populações, populações isoladas, não só as urbanas, mas as rurais. Então, como alcançamos essas pessoas? E aqui temos um esquema geral, nós estamos objetivando o público geral. Esse é o alvo principal das nossas recomendações. Estamos acrescentando um nível para os profissionais da saúde, que serão os veículos para traduzir, para comunicar suas recomendações aos seus pacientes e famílias, para distribuir o conhecimento. E também os sistemas de saúde pública, porque temos recomendações para quem faz as políticas. Algumas infraestruturas precisam estar funcionando para estar de acordo com as recomendações. Não se pode fazer sozinho se não está disponível. Então, se não há espaço para prática de atividade física, por exemplo. Então, isso aqui é uma parte geral do projeto. Temos temos mais de 60 especialistas, muitos brasileiros envolvidos, como o Dr. Almeida, que está no painel hoje, que é membro do nosso comitê científico. Então, temos os avaliadores do que está produzindo o grupo de trabalho, os grupos de trabalho, que há vários. A coordenação é da IARC e a Organização Pan-Americana. Aqui uma foto da última reunião em São Paulo,
no Albert Einstein, que são que está dando os fundos, né, está financiando o projeto. Tivemos em maio e o outro em novembro, por isso que eu disse que eu vou para São Paulo em breve. Essa é uma estratégia geral. Temos grupos de trabalho sobre todos esses tópicos: estilo de vida, ambiente, infecções, intervenções médicas. Então, vamos fazer vídeos sistemáticos, um grupo que está apoiando isso. Então, fazemos vídeos sistemáticos nesses tópicos. E o grupo de comunicação vai ajudar os cientistas a digerir, transferir os conceitos científicos em mensagens claras para o público. O grupo de comunicação está fazendo um piloto, incluindo o Brasil, e testado para o público geral, se isso é compreendido. E temos aqui uma lista de recomendações. Aqui é uma caixa de ferramentas. Evidentemente, haverá diferenças nacionais em certos aspectos, mas queremos ter mensagens de prevenção universais que podem ser aplicadas a todos os países. Talvez não ao mesmo tempo, alguns países mais rápido que outros, mas em teoria deveríamos conseguir aplicar essas recomendações. Vou passar pelos critérios. O mais importante é que a recomendação precisa ser baseada em ciência robusta. Então, por isso que eu mencionei as monografias, a IAR, que são bíblias de dos aspectos da ciência, compilando informação importante comprovada por estudos científicos. Então, vamos à fonte, buscamos as evidências, fazemos revisões sistemáticas para saber se há, por exemplo, uma publicação recente. E aí focamos na situação, na região. Então, qual é o principal tipo de câncer? Nós fizemos para a Europa, mas agora o que está acontecendo na América Latina e no Caribe? Nós focamos na situação aqui. Nós sabemos que há uma variedade de populações em diferentes porcentagens, em diferentes países, então levamos isso em conta. As mensagens devem ser adequadas para todos, com diferentes níveis de educação, mas e o público geral. E também os grupos de alto risco. Estamos acrescentando novas camadas de informação, a dimensão sobre as políticas e material também para os profissionais da saúde. E a comunicação anterior também precisa estar clara. Alguns exemplos que eu quis dar, porque eu não posso publicar ainda as recomendações, pois não estão ainda aprovadas. Temos alguns desafios com os grupos de trabalho. Desde o México até o sul da Argentina, nós temos muitas diferenças. Estamos desenvolvendo em espanhol, temos especialistas brasileiros ajudando. Depois será traduzido para português e inglês, porque temos o Caribe de língua inglesa. Temos várias expressões regionais para certos alimentos. Tem baixo acesso à água potável em alguns países. Então, como nós vamos abordar isso? E também baixo acesso a frutas e vegetais. E muito fácil acesso a comida insalubre. Também a temperatura da bebida, às vezes muito quente, isso também né, vamos tratar disso, se é muito quente, isso faz mal. E também, se os trabalhadores não estão organizados, um sindicato, ou uma empresa que cuida da proteção pessoal. Temos também alguns caminhos de pesquisa, mas temos gaps também. Não sabemos, às vezes, a aflatoxina, por exemplo, é uma fonte de câncer, mas não conhecemos a sua distribuição na região. Eu sei que o Brasil tem mapas, mas não conheço. Eu sei que, pelo menos, acho que não há um mapeamento nacional.
Precisamos conhecer mais a aceitabilidade, a vacinação, programas de varredura pelo público. Por que que o programa, se o programa já existe, por que que as pessoas não estão aderindo, por exemplo? E eu quis ir para esse material que estamos desenvolvendo para profissionais da saúde. Estamos fazendo um grande esforço para ter um programa de microaprendizado com cápsulas de aprendizado online para profissionais da saúde primária. E estamos dando informação, habilidades para a comunicação e colocar em prática a informação que estamos fornecendo aos profissionais. Então, como colocar essas recomendações em prática? Então, eles podem dar o link ao público geral. Então, os profissionais da saúde primária estão muito próximos à população geral, são o ponto de entrada ao sistema de saúde. Aqui é de um outro curso dado na Europa. Aqui está a recomendação sobre a dieta, a classificação da carne processada. Se vocês conhecem, por exemplo, é um grupo 1 de carcinogênicos. E então esse 2 é não ter evidência tão forte. Então, na comunicação, nós precisamos também cuidar dessas mensagens. Então, evitar carne processada e diminuir o consumo da carne. Então, o papel importante da sociedade civil e a sociedade médica para espalhar a informação através de campanhas, canais, para alcançar a população. Então, campanhas na Europa, em diferentes idiomas, países com origem comum, o Código Europeu contra o Câncer. E eu quero encerrar com o impacto esperado do código no Brasil. Vou falar de novo do que eu falei da fração atribuível desses agentes ao câncer. Esse estudo foi feito com dados do passado, foi publicado em 2016 e as projeções para 2020 são essas. 34% dos casos poderiam ser prevenidos desse número total e pelo menos 42% das mortes poderiam ser prevenidas. Então, os dados para 2020 da IARC, esses eram os casos de câncer reais e as mortes. Então, se nós tomarmos essas porcentagens, que sabemos serem subestimadas em alguns casos, sabemos que o número de mortes que poderiam ter sido prevenidas se nós tivéssemos medidas contra esses fatores de risco. E também muitas vidas poderiam ser salvas por detecção precoce, que é a prevenção secundária que eu mencionei. Então, esse é meu último slide. Minha mensagem é que o Código contra o Câncer, ele traduz a evidência científica mais recente sobre fatores de risco e intervenções preventivas em recomendações para as pessoas seguirem. E ele compreende as prioridades para a América Latina e Caribe e recomendações que são viáveis e implementáveis. O código deve permitir aos governos proverem e comprometerem-se à recomendação enquanto empoderando o indivíduo para se filiar a essas recomendações. Ele se beneficia da estratégia guarda-chuva desse marco, né, através da metodologia IARC rigorosa e consistência com outros códigos regionais. As alianças multi-stakeholder e redes são chave para apoiar os ministérios da saúde na implementação das recomendações de prevenção ao câncer. O código é desenvolvido pela região e para a região América Latina e Caribe. E seguindo os códigos de recomendação, há mais baixo risco de desenvolver câncer
podem ser garantidos. Quero reconhecer todos os parceiros, especialistas e estou aberta para perguntas. Obrigada. Não? E agora? Está funcionando? Sim? Ah, então ótimo. Obrigada. Carolina, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que foi muito instigante. Fica claro também, ainda aqui nas entrelinhas, né, os determinantes sociais e comerciais da saúde e como a gente tem estratégias que permeiam, né, vários níveis e no nível global, inclusive, mas que a gente também tem que atentar para as especificidades, né, de cada localidade, daí também a importância desses códigos regionais, né, como você falou, pelos países, para os países, não pela região. E então, mais uma vez, agradeço a sua apresentação e aproveito, então, para passar a palavra para a doutora Liz. Igualmente, você tem 30 minutos. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Não. Eu não tenho esse retorno de vocês. Bom dia, Carolina. Um prazer estar aqui com você. Nós estamos trabalhando juntas, estou representando o Brasil na discussão desse código. E minha missão aqui hoje é fazer um recorte na discussão das prioridades na prevenção do controle do câncer no Brasil. Eu vou tentar pincelar algumas provocações. A Carolina adiantou uma parte da minha apresentação, o que foi ótimo para mim, porque aí eu já vou só para as provocações mesmo. Vou fazer muito mais um papel de advocacy aqui do que de trazer para vocês um conteúdo mais... Mas algumas coisas a gente vai pincelar. Bom, para a gente discutir controle de doenças, a gente tem sempre que ter na cabeça a história natural de uma doença. No caso do câncer, que tem mais de 100 tipos de câncer, com subtipos, a gente tem uma história natural para cada tipo. E eles são diferentes. As causas de cada tipo de câncer, o complexo de causalidade é diferente, a evolução das doenças é diferente, a possibilidade de controle dessa doença vai depender de uma série de fatores, inclusive da velocidade com que os tumores se desenvolvem, com que essas células se multiplicam. Então, para cada um deles, a gente tem uma história. E eu quero dizer para vocês que em boa parte dos casos, eu diria a imensa maioria, a gente não conhece ainda direito os tempos dessa história. E para que a gente possa ter controle e desenvolver métodos para que a gente possa diagnosticar mais rápido, tratar mais rápido ou evitar que a doença aconteça, a gente tem que conhecer essa linha de evolução de cada um dos cânceres. E se a gente tentar generalizar um modelo, a gente vai dizer o seguinte: a gente tem um período inicial de exposição, a gente tem um período em que, de repente, esse conjunto de fatores de exposição pode gerar uma alteração nas células e dar início à enfermidade, que inicialmente é silenciosa e que, a partir de um determinado momento, começa a apresentar sinais e sintomas. E é a partir daí que a gente pode fazer essas intervenções. No entanto, não é do conhecimento, nem científico em muitos casos, muito menos da população, como é que isso se dá. Quais são os sinais e sintomas de cada uma dessas doenças? Muitos desses sinais e sintomas são genéricos, são inespecíficos, e as pessoas não atentam para eles, né? Algumas vezes não são conhecidos. Nós temos um agravante mais recentemente, que é o fato de que, se o nosso corpo emite mensagens para nós, em termos de sinais e sintomas, nós não nos vemos como um celular que manda mensagens. A gente prefere olhar para o celular. Então, hoje, a gente dá muita bola para as mensagens que chegam no nosso celular. No entanto, aquela coisa que começa a incomodar, aquele sinal e sintoma que não cura, que não melhora, a gente deixa passar despercebido. Quando a gente finalmente vai procurar ajuda, a coisa já está um pouco mais avançada. Então, para cada ponto da evolução dessa doença, a gente tem uma medida preventiva, conjunto de ações que a gente pode fazer. Então, o controle das doenças é baseado na história natural da doença. No período dos fatores de exposição, a gente
pode exercer a prevenção primária tentando reduzir ou eliminar fatores de exposição. A gente tem a prevenção secundária, em que a gente pode tentar diagnosticar o mais cedo possível, preferencialmente até mesmo antes do início dos sinais e sintomas, através de testes que a ciência ainda precisa desenvolver em muitos casos, mas já temos alguns. A gente pode desenvolver também a prevenção terciária, evitando o dano maior da própria doença, na medida em que a gente atua de forma oportuna e correta nesses tratamentos. E a gente pode também evitar um sofrimento hercúleo no que a gente está chamando de prevenção quaternária, que é a obstinação terapêutica, que é tentar fazer absolutamente tudo até o final, quando aquela pessoa já está exaurida, o corpo não aguenta e as pessoas continuam insistindo em entrar com mais uma linha de tratamento e mais um monte de exames invasivos que tiram a qualidade de vida da pessoa no seu fim de vida e tiram também a dignidade da pessoa nesse fim de vida. Então, todas essas são ações, e se a gente for pensar no nosso trabalho, a gente vai se ver fazendo prevenção em qualquer um dos níveis. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Então, outra coisa que está relacionada diretamente à capacidade da prevenção é a estrutura e o processo do sistema de saúde. Então, se isso não está organizado, por melhor que a gente seja, por melhor intenção que se tenha de fazer um trabalho, ele não avança. Então, a gente precisa também, enquanto profissionais de saúde, de lutar para que esse sistema de saúde se organize e funcione de forma integrada. Muito bem. Então, a Carolina já falou na questão da prevenção primária, secundária, terciária. Eu estou avançando aqui para a quaternária. Vamos pensar, então, nas estratégias. Em termos de prevenção primária, a gente tem duas grandes estratégias. Uma é a promoção da saúde e a outra a proteção específica. Qual é a diferença delas? A promoção da saúde, ela é genérica. Então, assim, ataca vários tipos de doença que têm fatores em comuns semelhantes. Então, estímulo à alimentação saudável, o controle do tabaco, estímulo à atividade física, são medidas, são programas genéricos que atingem várias doenças ao mesmo tempo. Já a proteção específica, ela foca num determinado agente mais específico. Então, por exemplo, no caso, o melhor exemplo é a vacinação, né? Então, a vacinação é específica, mas atinge também um fator de risco que está relacionado com essas doenças. No caso da prevenção secundária, a gente também tem duas estratégias: o diagnóstico precoce e a limitação do dano. O diagnóstico precoce é essa estratégia de diagnosticar o quanto mais cedo a doença, porque a gente sabe que isso está diretamente relacionado ao prognóstico da doença. Então, se a gente diagnostica bem precocemente uma doença, a gente tem uma maior possibilidade de atingir a cura ou um controle dessa doença. E a limitação do dano vai no mesmo raciocínio, quer dizer, a gente evitar que essa pessoa evolua com sequelas importantes da doença. No caso da prevenção terciária, a gente já tem o tratamento e a gente tem as sequelas da doença e do próprio tratamento. E quanto mais a gente evitar, a gente melhora a qualidade de vida dessa pessoa e até o retorno dela para a sociedade e para a sua capacidade laborativa. E no caso da quaternária, que é o grande desafio, nós temos que sensibilizar toda a população que faz assistência para essa obstinação terapêutica e pela escolha de realmente intervenções que sejam eticamente aceitáveis, tanto para o paciente quanto para o próprio sistema de saúde. Bom, como é que se faz, então, esse controle do câncer, né? Como é que está sendo preconizado essas ações em nível internacional? Bom, então é importante a gente ver que a gente está estudando no mundo quais são as medidas que efetivamente estão tendo impacto em cada um desses pontos, né? E aí, dentro desse esquema, a gente tem que trabalhar, no caso da prevenção primária, né, fortemente com a vacinação. Ah, legal, a gente está falando aqui em vacinação. Quais são os dois tipos de vacina que a gente está preconizando, no caso do câncer, que são viáveis, que a gente tem? A gente tem vacinação contra a hepatite B, né, recém-nascido, e tem a vacinação contra HPV. Ah, é? Tá legal? Tá tudo resolvido? Não. Eu não fico conformada de saber que o Brasil tem uma vacina contra o HPV que só tem o 16 e o 18. Por quê? Porque no mundo já tem outra. Já tem outra, aliás, do mesmo laboratório, que atua em 7 tipos de HPV. Essa vacina que a gente tem hoje, que é boa,
eu preconizo, tira 70% da carga. Mas por que eu tenho que me conformar com isso se a outra tira 90% da carga? Então, a gente tem que brigar para ter a nona valente aqui no Brasil. Que além dos 7 tipos contra o câncer, tem também o 6 e o 11, que atuam nas lesões benignas. Então, é isso. Não pode ficar quieto. A gente tem que garantir, primeiro, acabar com esse estigma que essa vacina tem efeitos colaterais graves, etc, etc, tal. A gente tem que passar a mensagem de que ela, sim, ela retira esta doença de circulação em sua maioria. E esse câncer é um dos cânceres que, se deixado, evolui de uma forma tal que é quase que praticamente impossível salvar a vida da mulher se ela já é diagnosticada no momento mais avançado. Então, é responsável por mortalidade prematura de mulheres no Brasil, o que é um absurdo, porque é um país que tem vacina, tem teste para avaliar a lesão precursora, tem tratamento e a gente ainda tem mortalidade por câncer de colo de útero. Bom, quando a gente fala também em rastreamento, a gente acha assim, ah, não, mas o Brasil tem rastreamento para câncer de mama e colo de útero e tal. Ah, é? A gente tem um rastreamento que a gente chama de oportunístico. Tem uma diferença, existe um rastreamento oportunístico e existe um rastreamento organizado. E uma coisa que é importante é, a gente precisa avançar para o rastreamento organizado. O que é isso? A gente ter cadastro das mulheres e recrutá-las na época correta para fazer o exame. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente tem um contingente de mulheres que nunca fez nenhum exame. E tem um contingente de mulheres que faz o exame de forma excessiva. Isso é ruim para o sistema e é ruim para o controle da doença. Bom, avançando aqui, porque a gente precisa falar um pouco mais na primária, a intervenção mais custo-efetiva é efetivamente atuar em cima dos fatores de exposição. Em termos de prioridade, até 2030, para a Organização Mundial da Saúde, do que o Brasil é signatário, a gente precisa reforçar o controle do tabaco para reduzir mortes por câncer em 25%, vacinar contra HPV e hepatite B com uma cobertura acima de 90%, hoje a gente está numa faixa de 80% para a primeira dose. Agora estão dizendo que os estudos estão apontando que talvez uma seja suficiente. Ótimo, porque a nossa segunda dose está um horror, mas a primeira a gente já está em 80%, então a gente consegue, trabalhando mais, avançar. Tem que rastrear o câncer do colo do útero com acima de 70% de participação, e rastrear não é fazer exame preventivo. Rastrear é fazer exame preventivo, descobrir uma lesão precursora ou um câncer inicial e tratar. Se a pessoa não chega no tratamento, não fizemos o rastreamento. Então, isso a gente precisa avançar em muito, porque a gente está parando ali, na confirmação diagnóstica e no tratamento. A gente tem que focar o diagnóstico precoce e tratamento para cânceres curáveis e, por exemplo, a gente avançar com o câncer infantil para salvar 1 milhão de vidas até 2030. A gente tem que expandir a capacidade da assistência para atender 200 milhões de casos de câncer na próxima década e tem que prover cuidados paliativos para todos. Bom, a gente consegue isso com planejamento. Sem planejamento das ações e sem uma ação conjunta, a gente não consegue. Uma andorinha só não faz verão de verdade. A gente tem que ter, se situar em relação a qual é o contexto do nosso país. Quais são as informações de base populacional que a gente tem para monitorar os nossos avanços, né, através dos registros de câncer e sistemas de informação. Como é que a gente integra esses serviços para a mulher não se perder no caminho, para o homem não se perder no caminho? Para não parar e não ficar indo e voltando atrás de exame, atrás de teste, atrás de tratamento. E como é que a gente organiza, então, uma resposta nacional com base na evidência epidemiológica? Tem uma série de ações que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, né? Uma delas, que eu acho que é a mais importante para a gente discutir, é o trabalho em rede. A gente já conhece quais são os principais fatores de risco, a Carolina até falou sobre isso, né? Isso é importante porque a gente pode atuar sobre eles. E aí a gente vai entrar, então, na especificidade do código. O Brasil está no zero em relação às recomendações do código? Não. Os outros países da América Latina estão no zero em relação a essas recomendações? Uma boa parte também não. Alguns têm até um avanço maior, outros menor. O Brasil tem um quantitativo de trabalho nessa área muito grande. Mesmo assim, com todo o nosso trabalho, vou citar o caso do tabagismo.
temos um programa nacional articulado com uma agenda internacional, temos uma queda de uma prevalência de fumantes no país que não foi vista hoje em nenhum outro país. Nós saímos de 35% para 12%, e, no entanto, nós ainda temos 20 milhões de fumantes no país. Então, a luta continua. E o pior, agora temos uma ameaça maior, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Então, por exemplo, sem querer dar spoiler, Carolina, me desculpe, mas eu vou dar um pequeno spoiler em relação ao código. Eu diria para vocês o seguinte: por exemplo, a recomendação de não fumar, no nosso caso, da América Latina, vai vir junto com não vaporar, que é o termo que o pessoal do dispositivo eletrônico está usando. Então, a gente vai falar também nos dispositivos eletrônicos em relação a isso. É o único spoiler que eu vou dar, prometo, Carolina. Mas, assim, cada uma dessas recomendações estão sendo revistas pela gente em termos de toda a evidência científica. E, na verdade, as recomendações são em nível individual e são recomendações de políticas. E consensuar isso com mais de 30 países que fazem parte dessa América Latina e Caribe, não é uma tarefa fácil, né? Há muita discussão das especificidades de cada país, das doenças, dos fatores de risco, mas o que é importante? É importante que, se a gente fizer um movimento em rede internacional, fica mais fácil. A gente aprendeu isso com o tabagismo. Trabalho em rede funciona. A gente vai ter que parar para olhar esse código à luz da nossa realidade e do que a gente já tem e do que a gente precisa avançar. Então, embora as mensagens sejam únicas, elas têm sim que ser customizadas para cada país, né? Então, ela já apresentou quais são os maiores problemas que a gente tem na América Latina. Por que está sendo feito um código só para a América Latina? Primeiro, porque a gente tem desigualdades gigantescas nesse continente, e a gente tem uma escassez de recurso humano enorme, inclusive aqui no Brasil, muito grande, que está impactando a nossa assistência aqui para os pacientes com câncer. E para outras doenças também. Então, o código pode tentar construir um consenso. E para que serve esse consenso? Para pedir dinheiro também. Para as organizações internacionais, para a Organização Mundial também, a gente tem que canalizar e tem que sensibilizar também o governo brasileiro, no sentido de que o investimento na área da saúde tem que ser maior. Está baixo, está muito baixo. A gente precisa ter bons planos, bons projetos na mão para solicitar que essa parcela para a saúde seja melhor. Então, o objetivo do código, ela já trouxe para a gente, que é promover uma comunicação efetiva, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, eu vou avançar agora para o que eu acho que é importante no código, é essa coalizão de instituições e organizações internacionais em torno de um único objetivo. Isso tem uma coalizão que vai sendo construída internacionalmente, reforça, vira um tratado único, e aí a gente consegue, então, mobilizar forças de todos os lados para trabalhar em conjunto. Uma coisa que eu acho que é importante, bom, o Código Europeu ela já mostrou para vocês, né, essas 12 medidas do europeu, né, que basicamente não tem grandes novidades em relação a gente, não fume, não use álcool, tem uma alimentação saudável, atividade física, tá, tudo bem. Vamos pensar assim, alimentação saudável. Alimentação saudável, comer frutas, legumes e verduras. Nós tivemos uma pandemia que tirou o emprego de um monte de gente, e a gente teve uma guerra, está tendo uma guerra, que aumentou o consumo, o preço do combustível e aumentou o preço de tudo que a gente compra, de comida. Aí a população está comendo o quê? Macarrão com salsicha. Salsicha é o quê? Alimento ultraprocessado. A evidência máxima da IARC de risco carcinogênico. E aí, como é que a gente fica nessa história? A gente para aqui, a recomendação do que é saudável e a impossibilidade de acesso das pessoas a esses alimentos saudáveis? Não, gente, olha só. Desafio para ser enfrentado. Nutricionistas do meu Brasil, pelo amor de Deus, se unam. Por que a gente não faz uma grande campanha? Quais são os alimentos que estão
naquele momento, enfim, que estão sendo cultivados naquele momento, estão sendo lançados na praça naquele momento, eles são lançados com preço mais baixo. Quais as melhores receitas? Vamos estimular que as pessoas possam ter acesso a esses alimentos, né, com receitas simples de fazer e que elas comprem aqueles que têm o melhor preço naquela época. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente não pode parar nesses desafios e ficar falando frases genéricas. Outra coisa, o Brasil é muito diverso. Isso, o Brasil é muito diverso. Ele tem plantas, ele tem legumes, verduras, frutas diferentes. Vamos sair do genérico. Vamos customizar para cada região. Aquela região tem mais frutas X, Y, Z. Maravilha. Então, é isso que a gente tem que estimular. Aquela dali tem mais dificuldade. É isso que a gente tem que estimular. Customização. O Brasil tem vários Brasis dentro dele. Então, o Brasil também tem política. O Brasil tem política. Tem uma política já estabelecida, está no papel. O problema da gente não é ter escrito no papel. O problema da gente é implementar a política. E a gente só vai conseguir fazer isso em rede e pressionando. Temos uma política na área de promoção da saúde que fala de tudo que a gente está comentando aqui, principalmente de realização de ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento de ações de promoção da saúde. A gente tem que desenvolver ações e políticas públicas, promover atividades e práticas, avanço na implementação de Convenção Quadro, que é um tratado internacional que está, nesse momento, precisando de um reforço. A gente tem que fazer o fomento à elaboração de documentos normativos e um fomento à ampliação de medidas restritivas ao marketing de alimentos e bebidas que não são saudáveis. Comida boa tem que custar mais barato, comida ruim tem que ser sobretaxada. Tabaco tem que ser hipertaxado, porque essa é a intervenção mais efetiva para reduzir o tabagismo. A gente já aprendeu isso com as pesquisas. E qual é a nossa situação epidemiológica? A nossa situação epidemiológica, a gente tem os cânceres já definidos, não vou entrar aqui em detalhes para vocês. Próstata e mama comandam as taxas mais elevadas. Os 4 primeiros tipos, que somam 203 mil casos por ano, mama, próstata, colo e reto e traqueia, brônquios e pulmões. A gente tem uma disparidade nas regiões em relação à posição que esses cânceres ocupam, tanto para homens quanto para mulheres, mostrando que cada local tem que ser visto de uma forma particular. O que a gente tem que fazer no Brasil para avançar? Bom, juntar esforços e trabalhar em rede de forma permanente. A gente briga. A gente pode ter discordância, não tem problema nenhum a gente ter discordância. A gente pode brigar. Mas na hora de passar a mensagem para a população tem que ser consensuada. A gente não pode estar dizendo coisas diferentes, isso confunde as pessoas. Ontem saiu no jornal uma notícia falando assim, o uso do álcool moderado reduz a demência, a probabilidade de desenvolver demência. Maravilha, então tá. Aí tem um parágrafozinho ali na matéria dizendo assim, mas isso não é verdade para câncer. É isso, gente, é dado de realidade, a gente tem que discutir essas coisas, né? As pessoas também têm direito de saber todas essas coisas. A decisão final é da pessoa, mas a gente tem que passar todas as informações corretamente, né? A decisão final é individual. A rede que eu estou propondo, ela tem que estabelecer metas alcançáveis em um determinado período de tempo, por tipo de câncer, avaliar as contribuições possíveis de cada participante, dividir as tarefas, né, e avaliar periodicamente os resultados. A gente tem que fazer isso junto. A rede deve definir quais são as prioridades em câncer e ajudar quem está na pior situação no país, porque se a gente não avança nas áreas que estão piores, o país não avança. A gente tem que olhar e dizer, olha, mais recursos têm que ser colocados na região tal, porque ela que está na pior situação é onde está morrendo mais gente. Essa rede ela pode desenvolver e propor modelos customizados para diferentes áreas regionais, pode testar, pode fazer pesquisa, a gente tem que arrumar dinheiro para fazer pesquisa para avaliar esses resultados. Essa rede ela pode implementar as melhores práticas no país, respeitando as especificidades regionais, e ela tem que monitorar esses resultados alcançados no longo prazo, rever suas metas e estratégias o tempo todo. O que o código pode fazer para terminar? Bom, primeiro, a gente tem que discutir esse código, então, coletivamente. Minha proposta,
Ainda não falei com a minha chefe, tá? Tem que falar com a diretora do INCA. Mas a minha proposta é que a gente organize, assim que o código for lançado, né, um seminário, enfim, uma oficina, não sei o que a gente tem que fazer, mas a gente vai fazer um grande encontro para apresentar esse código para todo mundo e a gente discutir ele exaustivamente. Uma parte desse código a gente vai ver que as nossas mensagens já são uníssonas e a gente vai ver que em outros pontos, não. Vamos fazer um acordo? Olha só, podemos pensar diferente, mas temos que chegar a alguns pontos em comum para passar a mensagem única para a população? Bom, então a gente tem que pegar o código e dizer o seguinte, aqui a gente já tem, aqui a gente não tem, avaliar o que a gente já tem implementado, o que a gente não tem, né? Por exemplo, rastreamento de câncer colo retal. Não temos, mas a gente pode planejar em médio e longo prazo para ter. Hoje a gente não tem colonoscopista suficiente, não tem condições para implantar esse negócio no país. Será que a gente não pode fazer áreas de demonstração, começar por algumas regiões e daí a gente vai testando, vendo qual é o modelo com melhor custo-efetividade e vai espalhando para o Brasil? Dá para fazer se a gente planejar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Então não vamos fazer. Levei uma bronca dessa no Canadá. O Canadá falou assim, olha, a gente não começa nada aqui, o país inteiro. A gente começa numa parte e depois vai aumentando. Aqui todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e dá errado. Então vamos tentar outro modelo, né? A gente tem que avaliar, uma coisa muito importante, a gente tem que mudar a nossa forma de entrar em contato com a população. População não é uma coisa genérica, tem idades. Dessas idades, a gente tem adolescente, cuja forma de comunicação é uma, adulto, pessoal da faixa etária mais avançada, rendas diferentes, escolaridades diferentes, culturas diferentes. A comunicação tem que ser customizada. Por favor, comunicólogos do meu país, venham trabalhar com a gente. A gente não está conseguindo passar isso de uma forma, sabe, se é TikTok, não sei o que é, qual é o mecanismo. A gente tem que chegar até as pessoas. E eu nunca sei se as mensagens que hoje a gente está colocando nos nossos sites ou falando nos nossos eventos estão chegando até as pessoas e como estão chegando. E a gente precisa fazer pesquisa para saber. Bom, então, além de a gente desenvolver essas estratégias de comunicação, a gente precisa avaliar o impacto da divulgação e das políticas que venham a ser implementadas depois desse código, e a gente tem que observar os fatores que contribuíram para a obtenção desses resultados. Era isso que eu queria dizer para vocês, essas provocações. Muito obrigada. Doutora Liz, foram ótimas as suas provocações. Acho que todo mundo sai daqui pensando mais a respeito dessa necessidade, né, de um trabalho intersetorial, né, dos pessoal da comunicação, da saúde, das finanças, enfim, para trabalhar junto em rede. Afinal, estamos todos e todas aqui, né, no movimento Todos Juntos contra o Câncer. E pensar como é que a gente consegue levar isso adiante, né, adequar isso à nossa realidade nacional, às nossas realidades, né, diferentes nacionais, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil, e melhorar a vida das pessoas, né, pensando em como implementar esse código aqui no Brasil. Então, obrigada mais uma vez, e gostaria então de ouvir os comentários da doutora Patrícia a respeito do tema. Doutora Patrícia... e caso tenham perguntas, vocês podem usar o QR Code que acabou de aparecer aí na tela. Mas então passo a palavra para a doutora Patrícia. Obrigada. Bom dia. Queria iniciar só parabenizando a organização pela capacidade de reunir grandes atores, né, da oncologia, tanto do ponto de vista de saúde pública, como nós aqui, eu e a Liz, pelo Ministério da Saúde, mas também pessoas do exterior, que nos trazem uma visão muito importante de como a gente ainda pode melhorar o que vem falando, né, e tentando fazer aqui no Brasil. Queria começar comentando sobre as metas, né, do plano de Dante, que são metas corajosas, digamos assim, onde a gente tenta chegar até 30% de aumento de prevalência na atividade física até 2030. A gente sabe que tem uma população que, apesar de estarmos no trópico, um local que favorece mais a prática da atividade física ao ar livre, infelizmente a gente tem uma população ainda com muito comportamento sedentário. E com isso em vista, o Ministério da Saúde, inclusive, lançou a iniciativa de atividade física, né, que pretende direcionar cerca de 200 milhões aos municípios para implementarem ações
no âmbito das unidades básicas de saúde, contando com profissionais de educação física, para estimularem a prática da atividade física. Acho que já é um ponto bem importante para nós tentarmos conseguir, pelo menos, essa questão da prevenção relacionada à atividade física. Em relação à alimentação e nutrição, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que tentou deixar de uma forma mais sucinta ali quais são as orientações nutricionais que nós devemos seguir, e nós trabalhamos muito com isso nas redes sociais e no portal Saúde Brasil do Ministério. Então, é um portal que está aberto para a população leiga acessar, e ele pergunta como fazer quando eu quero me alimentar melhor, como fazer quando eu quero parar de fumar, como fazer quando eu quero me exercitar mais. E é fundamental que nós tenhamos uma maior proximidade com a população, porque muitas vezes fica muito na teoria, a gente elabora os planos, mas isso de fato não chega na ponta. E aí as equipes de saúde têm um papel fundamental, porque elas estão próximas, principalmente os nossos agentes comunitários, e eles têm que ser também capacitados para levar essa orientação correta em termos de alimentação saudável, prática de atividade física, evitar o consumo de álcool, cessar tabagismo, e isso é algo que o Ministério tem trabalhado bastante. Lembrando que, a partir da criação de uma secretaria específica para a atenção primária à saúde em 2018, no início do governo, foi possível se aproximar mais, de fato, das equipes. Então, o INPA coordena toda essa parte, né, de detecção precoce do câncer, mas a ideia é que nas SAPs a gente possa levar todas essas recomendações que são discutidas em conjunto lá para a ponta mesmo, com oficinas e, enfim, cursos de capacitação presencial junto aos profissionais de saúde. Uma outra questão importante é em relação à vacina contra o HPV, né? A gente tem lutado muito para tentar melhorar a cobertura, infelizmente, por algumas questões de notícias falsas, isso eventualmente ficou um pouco mais difícil, mas a ideia agora é, por exemplo, publicar uma nota técnica orientativa para as escolas sobre como que elas podem fazer essa orientação junto aos pais dos alunos para que façam a vacina contra o HPV, e também trabalhem junto às equipes de saúde, né, principalmente dentro do programa Saúde na Escola, para direcionar essas crianças e adolescentes que eventualmente ainda não tenham a vacina. É uma estratégia importante para a gente tentar ampliar a cobertura vacinal aqui no nosso Brasil, sendo que a meta que a gente tem estipulada é de chegar em até 90%, né, de cobertura vacinal contra o HPV até 2030. E, por fim, só para concluir, uma outra questão importante que a Liz comentou é sobre a questão do rastreamento organizado, né? Então, justamente também com essa criação dessa secretaria específica, se mudou também o modelo de financiamento da atenção primária à saúde. A gente tem um modelo agora que é o Programa Previne Brasil, e uma parte dessa remuneração aos municípios no âmbito da atenção primária à saúde envolve um componente de pagamento por desempenho. E um desses desempenhos é o indicador 4, que é de cobertura de histopatológico, onde a gente estimula muito que seja feito, então, uma organização das equipes para a busca ativa das mulheres. Futuramente, se tudo der certo no ano que vem, a gente vai ter um indicador também para a solicitação de mamografias. Então, com isso, as equipes têm relatórios, elas entregam para os ACS aquela lista de mulheres entre 25 e 64 anos no caso do câncer do colo do útero, e entre 55 e 69 anos para o caso do rastreamento do câncer de mama, para eles irem atrás, convocar, agendar a consulta. Lembrando que não é só uma consulta de coleta ou de solicitação de exame, é uma consulta de cuidado integral à mulher, onde ali também vai se falar sobre sinais e sintomas precoces das principais condições. Então, é fundamental que nós tenhamos iniciativas como essa, que infelizmente precisam envolver também financiamento para estimular as equipes a trabalharem para aquilo. Então, fico à disposição para perguntas e muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Queria, então, aproveitar para pedir os comentários do Dr. Alfredo. 5 minutos também. Obrigada. Olá. Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer a esta organização do Todos Juntos contra o Câncer, em nome da Merula, né, da nossa querida Merula. Todos nós sabemos o quanto é difícil fazer um evento desse tamanho e o quanto é importante, né, nesses momentos a gente conseguir estar, todos nós aqui, né, quem está aqui presencial e quem não está assistindo de fora. Esses eventos híbridos diferentes, né, de formatos, vieram para ficar e temos que aprender a lidar com eles, né? Então, tem gente aqui batendo palma para lá, tem gente lá fazendo fala para cá. A Merula
a Mayra está falando ali, aí eu estou vendo a Mayra falar, estou lembrando do seguinte, ela é candidata ao board da UICC, que vai ser eleito semana que vem, né? Então, todas as entidades aqui que votam no ICC, que são membros do ICC, não se esqueçam, dia 11, ir lá, ligar o computador, entrar, votar, e quem puder participar do ICC, eu estou super animado, a gente mandou 4 trabalhos para lá, vou apresentar 2 orais, estou arrumando as malas, né? Muito legal isso, eu acho que, mais uma vez, super obrigado aí a todos e a todas que participaram nesse evento. Eu queria, nesses minutinhos, fazer algumas observações. A primeira é o seguinte, gente, precisamos usar a ciência. Não tem jeito. A abertura que a Carolina do IARC fez é isso. Evidências científicas para subsidiar as nossas ações. O que a Lisa apresentou para a gente aqui, a partir de... Nós falamos em prevenção, promoção, prevenção, promoção, prevenção, promoção. O que é isso? Desde a década de 50, a gente tem isso daí já de uma forma sistematizada. O professor Moisés Sclot, né, que é um brasileiro queridíssimo, que dá aula há anos na Johns Hopkins, sistematizou os níveis de prevenção para a área da oncologia e que o INCA, através da LIS, dissemina isso. A gente precisa entender isso para poder fazer na melhor evidência científica possível. E com isso a gente saber quais são os resultados que nós estamos esperando. A gente precisa ter métrica, a gente precisa saber o que a gente quer. A gente quer fazer promoção e prevenção? Ok. Queremos diminuir o tabagismo? Né? Queremos combater o tabagismo? Como é que faz isso? Como é que a Convenção Quadro fez isso? E como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Acho que essa experiência é uma das maiores e mais vitoriosas do mundo, né? Estou sendo meio fanista hoje, gente, desculpa. Mas eu estou animadíssimo com essa plateia aqui e aí vamos lá. Isso dá para fazer para bebida, isso dá para fazer para comida, isso dá para fazer para atividade física. Vamos lá, o desafio é esse, está colocado. Um código pode ajudar? Claro que pode. O Código Europeu está aí há mais de 30 anos, né? Conseguiu alguns avanços, outros nem tanto. Acho que a gente tem que aprender também com os erros do Código Europeu, né? Mas vamos lá, eu acho que um código é um instrumento. Se o Ministério da Saúde, junto com os estados, com os municípios, com os órgãos representativos e conosco, né? Eu acho que as ONGs, o terceiro setor, tem um papel fundamental nisso. Olha a ACT aqui, gente, né? A briga que a ACT teve para discutir a questão das bebidas e dos alimentos superprocessados, eu acho que a gente tem que bater palma para eles. Eles conseguiram isso, elas conseguiram isso. Então, o terceiro setor, as ONGs, têm um papel fundamental nisso. Não dá mais para deixar na mão do Ministério da Saúde, do INCA, dos estados e dos municípios. Precisamos também nós. E é isso aqui que está acontecendo. O TJCC, eu acho que talvez seja um dos maiores exemplos disso que eu estou falando, tá? E aí tem uma excelente notícia de ontem, né? Eu não sei se eu estou falando muito alto, gente. Talvez eu esteja até atrapalhando as outras mesas, mas é o meu jeitão. Ontem, um amigão nosso, já esteve aqui no TJCC em outras vezes, o Jarbas Barbosa, que é um sanitarista, foi eleito diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, se ele está fazendo um código latino-americano, hoje a gente tem um diretor-geral brasileiro, que é uma ponte super importante, que pode trazer muito apoio, não só político, mas também financeiro e de organização, e de legitimação para esse nosso trabalho. Então, eu espero de verdade que o Jarbas tenha um super trabalho na OPAS e que a gente consiga aprovar esse momento dele lá para isso. Meu tempo está acabando, tem 2 minutos para falar. Eu queria fechar então 20 segundos. Eu queria fechar nesses 20 segundos com 2 coisas. Primeiro, que o Brasil é muito complexo, né? A gente tem uma saúde suplementar de 50 milhões de pessoas e um SUS de 215 milhões de pessoas, né? Essa saúde suplementar, a gente precisa cobrar deles também ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce. Tudo bem, eles têm a parte da assistência, mas não estão fazendo nada do resto. Então, precisamos pressionar sobre este conjunto que está até a margem disso, né? E a segunda coisa que eu queria falar, assim, fechando, depois eu volto para num debate, se for possível, era o seguinte: na Fundação do Câncer, onde eu trabalho, nós elegemos um câncer para fazer tudo isso que nós estamos conversando, que é o câncer de colo do útero. Não é possível o Brasil conviver com este nível de incidência e este nível de mortalidade por este câncer, que é eliminável.
A palavra erradicação aparece nos documentos da Organização Mundial de Saúde em relação a este câncer. Então, acho que todos nós, do Ministério da Saúde a todas as organizações da sociedade, temos que nos organizar em torno. E o câncer do colo do útero tem uma grande questão que é das ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, ele está todo estruturado. Então, assim, ele tem que fazer um esforço enorme para eliminar este câncer em uma geração. Então, nos próximos 10 anos, a gente consegue praticamente tirar da pauta essa doença, que ainda é a primeira ou a segunda causa de morte nos estados do Norte e no Nordeste por câncer entre mulheres, né? Então, era esses os recados iniciais, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alfredo. Queria aproveitar, fazer uma pergunta, inclusive, para a organização aqui do evento. Nayara, eu estou vendo que a gente está bem apertado aqui no tempo, mas a gente tem algumas perguntas. Podemos seguir adiante, desde que a gente faça... Tá ótimo. Então, eu só vou pedir então que a gente tente dar respostas, né, curtas, para que a gente consiga contemplar o maior número de perguntas. Bom, a gente já viu aqui, né, que muitas vidas podem ser salvas se a gente usar as intervenções testadas e comprovadas pelo OMS, né, que incluem medidas para reduzir o consumo de tabaco e álcool, melhorar a alimentação e aumentar, né, promover a atividade física. E agora a gente vai debater justamente essas políticas de prevenção para evitar mortes preveníveis e efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para a Carolina. Carolina, de forma breve, de que forma que você acha que os países da América Latina e Caribe têm se preparado para implementar as recomendações do projeto LACODE e para a execução dessas ações previstas, e te perguntar se você acha que elas são economicamente viáveis? Vocês me ouvem bem? Thank you. Agradeço a pergunta. Doutor Almeida já tocou isso, significando que nem todos os países estão no mesmo estágio de implementação e nem estarão nos próximos anos. Então, diferentes países estarão em diferentes estágios, fatores de risco, e também em termos de recursos será diferente. México, desde o México até o sul da Argentina, tem muitos países com diferentes realidades que, como o doutor Almeida disse, esse código pode juntar forças com... Agora, o novo diretor é brasileiro, isso é uma ótima ferramenta para juntar forças para empurrar os recursos para serem distribuídos de acordo com as necessidades dos diferentes países. O que estamos trazendo com esse código é o mínimo que precisa ser implementado de acordo com o que é comprovado cientificamente hoje. Um código é vivo, será atualizado ao longo do tempo, e os países vão para os países alcançarem os seus objetivos da melhor maneira. Por exemplo, nem todos os países irão à mesma velocidade, mas temos que colocar alguns indicadores dentro de uma linha do tempo para os países alcançarem esses objetivos em seus tempos correspondentes. Ótimo, muito obrigada, Carolina. A pergunta, então, vai para o Alfredo. Quais as políticas públicas que você acredita que possam ser implementadas para prevenir o câncer? Bom, pessoal, inicialmente, assim, eu acho que o grande desafio que nós temos é sair do código e chegar na redução de 45% de mortalidade, ou 42% de mortalidade, que foi o número apresentado pelo IARC, né, pela Carolina. Eu acho que esse é um grande desafio. Como a Alice colocou, eu acho que nós temos já uma estrutura normativa e legal bastante grande, bastante importante para isso, né? Nós temos alguns normativos, algumas leis, né, que nós nem conseguimos fazer sair do papel. Eu acho que nós precisamos, de fato, nos constituirmos em redes,
temos um financiamento estável para isso tudo que nós estamos fazendo e pensar a longo prazo. Câncer é uma doença tempo dependente. Nós precisamos pensar câncer uma década para frente. Não adianta pensar num só governo. Por isso que a gente diz sempre, câncer não é um desafio de um governo, é um desafio de Estado. Tem que ser uma política de Estado. Então nós temos que resgatar, Laura, câncer como uma política de Estado e conseguir passar através dos governos continuando com essas políticas. Eu acho que essa é uma das chaves. E a outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, precisamos resgatar o planejamento. A gente precisa usar a evidência científica, precisamos usar o que tem de melhor, o que tem de mais atualizado, de metodologias de planejamento para que a gente consiga organizar as nossas ações, porque senão fica todo mundo correndo, o município correndo, o estado correndo, o INCA correndo atrás e no final a gente não se articula em função de resultados concretos e mensuráveis. Acho que isso é super importante também. Perfeito, muito obrigada. Acho que foi bem sucinto, mas também muito importantes as colocações. Eu queria agora perguntar para a Liz e também para a Patrícia, se na percepção de vocês, como é que a gente pode integrar uma agenda única, as recomendações para a América Latina pelo projeto LACODE, as metas do Plano Dante, e como trabalhar esses temas avançando no projeto LACODE e o Plano Dante? Está me ouvindo com isso? Oi, Patrícia, estamos juntos aqui nesse desafio, né? A gente já trabalha bastante, de uma forma bastante próxima, né? A criação da Secretaria de Atenção Primária à Saúde foi um grande avanço no país. A gente tem trabalhado muito junto. Agora, esses planos já estão alinhados. A gente tem a agenda internacional que está alinhada com o plano de enfrentamento aqui das doenças crônicas no país, né? E acho que o código, nessa discussão que eu estou propondo que a gente vai ter, ele vai se mostrar alinhado também. Algumas recomendações do código para a região como um todo não vão ser possíveis, como a Carolina falou, para todos os países, que a gente vai ter que ver o nosso caso mesmo, né? Algumas questões, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, a questão do rastreamento com o teste do HPV. Essa é uma discussão que está dentro do código, né? A gente aqui no Brasil está estudando essa situação para ver como é que a gente, se é uma questão de implementar e como implementar. O que significa trocar, por exemplo, um plano de rastreamento, por exemplo, de uma doença no país? Significa, na prática, habilitar todos os laboratórios, comprar material, treinar o pessoal dos laboratórios, capacitar todos os recursos humanos desse país. Eu quero lembrar, somos 5.570 municípios e uma população de 215 milhões de pessoas. Não é assim tão fácil. Outra coisa, tem que fazer toda uma estratégia de comunicação com a população para eles entenderem que troca é essa, que periodicidade diferente é essa. Então é uma estratégia de guerra, gente. Tem que ter muito planejamento e não é uma coisa de curto prazo. Amanhã a gente troca. Então, ótimo. É uma recomendação? É um avanço que a evidência científica está dando para a gente? Mas daí para a implementação, a gente precisa fazer muitas coisas para que isso funcione. Não adianta querer fazer uma modificação sem planejamento, que vai acabar sendo uma confusão para quem já está no sistema anterior e quer tentar fazer um novo. Então, acho que a Secretaria de Atenção Primária à Saúde tem trabalhado muito dentro dessa agenda, a Secretaria de Assistência Especializada em Saúde também, a Secretaria de Vigilância em Saúde também. A gente trabalha junto e já tem uma agenda comum. Patrícia? Perfeito. Só para complementar, Liz, uma questão fundamental é justamente isso, a possibilidade de poder monitorar dados confiáveis, né? Então, até então, o que nós tínhamos de mais sólido eram os dados de informação autorreferida pela Pesquisa Nacional de Saúde. E a partir do momento que nós começamos a fazer esse pagamento por desempenho, os municípios e as equipes estão trabalhando muito mais em, de fato, registrar o que eles fazem, registrar coleta de histopatológico, registrar vacina contra HPV, registrar solicitação de mamografia. E a partir da possibilidade de termos um registro único pelo ESUS, né, o Sistema de Informação da Atenção Primária à Saúde, nós conseguimos ter dados mais fidedignos. Então, provavelmente isso aí, assim, ser 100% fidedigno, acredito que em 4 e 5 anos, porque é agora que se começou a, de fato, estimular o registro.
mas acredito que isso vai ser um fato importante para que nós possamos também monitorar as metas que são estipuladas por esses programas e planos. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Vou aproveitar aqui a sua presença. A gente recebeu algumas perguntas aqui da plateia. Queria então já aproveitar que você está na tela para te fazer uma pergunta. A Manuela pergunta se já existem iniciativas do Ministério da Saúde ou do INCA para capacitação dos agentes comunitários. Então, essa é uma pergunta. E eu gostaria de te perguntar como o Ministério da Saúde pode impulsionar a conscientização da população e a promoção de políticas públicas que favoreçam as escolhas saudáveis por parte da população. Perfeito. Temos sim, tanto o curso de detecção precoce, que envolve a capacitação dos profissionais, que é desenvolvido pelo INCA, mas também curso direcionado especificamente para os agentes comunitários, tem sim as pautas relacionadas ao câncer e à detecção precoce do câncer, além da nossa linha de cuidado. Nós temos as linhas de cuidado da SAPS, basta botar ali no Google, e são 2 linhas de cuidado que estão para ser publicadas, a de câncer do colo do útero e de câncer de mama, onde tem orientações específicas para o que deve ser informado e capacitado para os agentes comunitários, para que eles reconheçam essa população também, não só a partir do relatório que eles recebem por parte da equipe, mas que eles tenham a capacidade de identificar a população-alvo para detecção precoce, também sinais e sintomas. E em relação a como trabalhar isso junto à população, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios, porque nós temos inúmeros materiais, temos essa questão da linha de cuidado, que tem uma parte específica para pacientes também, mas é muito difícil isso fazer com que as pessoas de fato mudem o seu comportamento, né? Então, elas até sabem o que tem que fazer, mas executar é o mais difícil. Então, por isso a gente entende que uma parte também está relacionada a direcionar incentivo financeiro para que as equipes estimulem e trabalhem junto e acompanhem as pessoas nessa caminhada, porque eventualmente só dizer, tem que ter uma alimentação saudável, tem que praticar 150 minutos de atividade física por semana, evitar álcool, se a gente eventualmente não tem isso monitorado de perto pelas equipes, a chance de sucesso é mais baixa. Então, a gente acredita que as equipes têm um papel fundamental nisso também. Ótimo, muito obrigada. Com relação a essa... tá ótimo, obrigada. Com relação à questão da promoção de políticas públicas, né, que facilitem escolhas saudáveis, só queria aqui também aproveitar para fazer propaganda de uma nota técnica que a ACT, uma iniciativa da ACT Promoção da Saúde, que eu represento aqui hoje, e que foi realizada em parceria com o movimento TJCC e o seu grupo de trabalho de prevenção, a CBG Brasil e o Ministério da Saúde, está disponível online, então convido todo mundo a conhecer. Falta pouco tempo, então acho que eu queria fazer uma última pergunta para o Alberto. Se num país com tantas desigualdades sociais, né, como o Brasil, e a gente vem falando, né, sobre como isso aumentou drasticamente e foi escancarado durante o período da pandemia, como é que a gente pode aumentar a possibilidade da população de fazer escolhas saudáveis? Essa pergunta ela começa com questões sociais que não tem como a gente fugir, né? Trabalho e renda. As pessoas têm que trabalhar, têm que se alimentar, né? Para poder se alimentar. Eu acho que existe uma crise muito significativa que existe, que está no país, né? Eu acho que foi mencionado por várias das falas, né? A gente teve uma pandemia que não foi trivial. Gente, a pandemia, eu estava vendo um número que me deixou assustado. Foram 2.500 sessões eleitorais que deixaram de existir no Brasil, né? E aí a discussão que tinha era por que isso? Porque morreram quase 700 mil pessoas, né? Então, assim, isso não é trivial, isso vai mexer na estrutura etária do país, né? Então, eu acho que a gente tem alguns desafios aí que foram colocados aí pela pandemia, pela crise que nós vivemos, econômica, política, etc. E acho que esse momento é um momento de retomar isso. Acho que a primeira questão é a questão de crescimento da sociedade brasileira como um todo, da economia brasileira como um todo, para que a gente tenha acesso a bens e serviços, a alimentação, etc. Uma outra coisa também que eu acho que é fundamental, a Liz falou um pouco sobre isso, o país é muito grande, gente. Não tem como a gente ter soluções únicas
né, para esse país como um todo. E não tem como a gente achar que vai pensar uma coisa e vai implantar no Brasil inteiro. Nós temos que ter experiências vitoriosas locais que sirvam, locais a nível de município ou a nível de região, até mesmo de estados, que sirvam como exemplo para outros estados, para outras realidades poderem implantar. Eu acredito muito em começar pequeno, em começar com um exemplo e não parar de fazer e sempre estar lutando. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos um pouco essa perspectiva, né? De não desistir, né? De continuar brigando, de continuar insistindo, de continuar investindo o nosso tempo, o nosso esforço para que essas coisas aconteçam. Agora, é um grande desafio que está colocado, né? E para um país, Laura, que não tem, em teoria, não tem problema de alimento, né? A gente produz tudo, né? A gente produz tudo e produz tudo com uma qualidade altíssima, né? Qualquer coisa que a gente pensar no nível da alimentação, a gente tem aqui, né? Quer coisa melhor do que açaí, farinha e peixe? E não é da nossa região, isso daí é uma coisa assim absolutamente fantástica, entendeu? No norte, com as frutas que tem lá e etc. Então, acho que a gente precisa sair dessa crise, resgatar a nossa economia de um modo geral para que a gente tenha renda mesmo, as pessoas precisam voltar a ter renda para poder se alimentar e aí sim e também a gente buscar exemplos, né? Exemplos para que possam ser repetidos Brasil afora. Acho que esse é o desafio, né? Porque os desafios são muitos, mas a gente conhece, né, várias das soluções, a gente sabe o que tem que fazer e agora a gente precisa fazer com que elas, de fato, sejam implementadas e cheguem onde elas precisam chegar, né? Gostaria de saber se alguém teria uma ou duas palavrinhas finais, assim, que gostaria de compartilhar com a plateia antes da gente encerrar. Minhas palavrinhas finais são as seguintes. Espero por vocês. Só isso. Muito obrigado. Não sei se algumas, a Carolina ou a Patrícia também gostariam aí na tela. Bom, sim? Temos algum comentário? As organizações... Só dizer que, de fato, a sociedade civil é fundamental para que nós possamos implementar tudo que nós discutimos e estabelecemos em planos. Então, queria convocar para que vocês continuem como já estão, né, juntos conosco aqui no Ministério da Saúde e demais sociedades para, de fato, colocar em prática tudo isso que nós já definimos que é importante. Obrigada, Patrícia. Não sei se a Carolina vai aparecer na tela. Vou dar aqui um segundinho. Carolina, quer tecer alguma comentário final? Eu gostaria de agradecer a TJCC por essa oportunidade de encorajar todos a continuarem, trabalharem juntos pela luta contra o câncer, especialmente devido ao valor que a prevenção tem em salvar vidas, custo eficaz e disseminar. Vocês têm uma grande rede de profissionais e público geral e também, se tiverem dúvidas, perguntarem os cientistas por que isso aqui é recomendado, né? E os especialistas estarão felizes em contribuir para poder se disseminar ao público geral. E também esse código esperamos que terá um grande impacto na região e no Brasil. Obrigada. Eu que agradeço, Carolina, agradeço a participação de cada um aqui, de vocês, também de todo mundo que está aqui assistindo, acompanhando a gente. Dizer que o Congresso TJCC, ele continua, as próximas palestras vão ter início às 11h, eu sei que tem aí um intervalo de 10 minutinhos, mas dá para ir visitar os estandes, ver as atividades interativas, lembrar que também tem uma carreta para detecção de câncer de mama, que foi organizada pela Américas Amigas e que está aqui no Shopping D&D, no térreo. E falar que, assim, esse é o terceiro dia do Congresso, né? A gente está encerrando aqui esse painel, mas o trabalho do TJCC continua ao longo de todo o ano, né? De todos os anos. Os GTs continuam de prevenção, de comunicação, de políticas públicas. E, enfim, é um trabalho árduo, mas que, como todos aqui já colocaram, que a gente precisa levar adiante e sempre trabalhando juntos e juntas. Então, muito obrigada e até uma próxima.